Graça e paz preciosos do Senhor. Estou aqui com a palavra de Deus aberta. Nós estamos a sós com Deus e temos seguido aí esse tema, né? Temos tratado sobre as crianças, temos tratado sobre a importância de proteger as crianças, sobre quão pesa sobre nós a responsabilidade de cuidar dos pequeninos, seja eles quem for, seja eles da família que for. Amém? Nós estamos aqui para reconhecer a importância da criança no seio familiar e o quanto é importante nós, como adultos, alertá-los dos perigos, das adversidades que há no mundo, da importância de buscar a Deus sobre todas as coisas, de amar a Deus sobre todas as coisas e de ter cuidado, né, consigo mesmo e com os seus. Amém? Afinal de contas, criança também é criação, são filhos de Deus, são amados de Deus e que carecem, sim, serem direcionados no caminho do Senhor. E cabe a nós dar essa direção. Afinal de contas, o Senhor confiou a nós essa responsabilidade. Amém? E hoje, com a palavra de Deus aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 13, nós daremos continuidade a essa série de mensagens e de informações sobre o cuidado com as crianças em nossa família. Amém? As crianças são alvo e nós estamos aqui para protegê-las em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, nesta hora, meu Deus, como teu servo, na condição de filho, na condição de ministro da Tua Palavra, por graça, amor e misericórdia, te peço, Deus, direção do Teu Espírito, para que essa palavra alcance os corações dos pais, dos responsáveis, daqueles que protegem as crianças, daqueles que sabem o quão inocentes, o quão incapazes, muitas vezes amedrontadas, muitas vezes acuadas, muitas vezes agredidas, atingidas, as crianças são, mas nós estamos aqui para cuidar delas, para amá-las, para orientá-las no caminho do Senhor. Conforme a Tua Palavra nos ensina a criança o caminho que deve seguir, e quando ela for velha, ela não se desviará dele, o que diz a Tua Palavra. Seja conosco, Senhor, nos alimente, nos ilumine, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 13, o Senhor vai chamar a atenção para algo que eu quero dividir com vocês, que eu tenho certeza que é importante para a nossa vida. O Senhor diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus. Algumas pessoas trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam essas pessoas que estavam ali trazendo as crianças até Jesus para ele orar por elas, né? Então os discípulos estavam repreendendo essas pessoas, reclamando com elas, expulsando elas dali. Então disse Jesus, foi Jesus que se levantou contra essa postura, contra essa atitude dos discípulos, e o Senhor disse: deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Amém? Então, existe ali um grupo de pessoas que está trazendo as crianças até Jesus. E por que as crianças precisam vir, conhecer, saber quem é Jesus? Ora, a criança é um ser humano, como eu, como você. A criança, dentro da sua faixa etária de idade, dentro da sua limitação de experiência de vida, ela também tem seus conflitos, tem suas dificuldades, ela também precisa abrir os olhos para conhecer o mundo, ela precisa entender o contexto que ela está vivendo
né? Especialmente nos dias atuais. Ela precisa saber de onde vem a maldade, de onde vem a perversidade, se estão tratando ela bem, se estão tratando ela mal, se estão enganando elas, se estão, de repente, agindo com perversidade, mas de uma forma muito bem maquiada, de maneira que ela não perceba a maldade que está por trás de uma brincadeira, de um sorriso. Criança, ela necessita de Deus, como eu e você. Então, nós precisamos daqueles que trazem as crianças até Jesus. Eu preciso levar as crianças a Jesus, mostrar a elas que Ele é Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitos estão aí dizendo, Ele é o cara lá de cima. Ele não é o cara lá de cima, Ele é o Senhor de nossas vidas. Na cruz do Calvário, Ele derramou sangue, todo o seu sangue, em favor de nós. Havia um documento escrito contra a nossa vida, nos condenando ao inferno, à perdição eterna. Mas Jesus, por nos amar tanto, se entregou por nós. É importante aplicar isso na vida da criança. Ela precisa crescer sabendo que Ele também não é aquele cara legal. Não, Jesus não é um cara legal. Ele é Deus. Ele é Deus e precisa precisa receber toda a reverência, todo o temor, todo o respeito. Afinal de contas, a criança precisa crescer sabendo o que é autoridade. Quem comanda, quem manda, né? Quem tem todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra. Isso foi dado a que nome na terra? Toda a autoridade, todo o poder. Ao nome de Jesus. Eu quero ser salvo, talvez no futuro uma criança que se torna uma adolescente, quer ser salvo das drogas, quer ser salvo daquela má companhia que está destruindo a vida dele, levando ele para a perdição todos os dias, para o pecado. Ele se sente aflito, infeliz, incompleto, vazio, completamente vazio, cheio de bens, cheio de tecnologia, cheio de regalias, mas completamente vazio, entristecido, angustiado. Como buscar, né, aquela felicidade, a plenitude de paz, aquela tranquilidade no espírito? Como buscar e entender o quão necessário é perdoar, amar o próximo, cuidar do outro, se ele não encontrar a fonte eterna dessas coisas, a fonte primordial dessas coisas? Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo bom presente, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, desce do Senhor Jesus. Advém dele tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, misericórdia, paz, respeito, reverência, limite, prudência, tudo provém do Senhor. Então eu não devo encher a minha criança, o meu filho, de vãs esperanças, ensinando a ele sobre ídolos, sobre cantores, jogadores, ídolos do esporte mundial, seja lá o que for, e esconder dele o essencial, que é o Senhor Jesus. Eu preciso ensiná-lo a buscar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso ensiná-lo que no momento em que nós dobramos os nossos joelhos, o Senhor Jesus se inclina para nos ouvir, e nós podemos correr para Ele no momento da adversidade, mas podemos no momento da alegria, da paz, né? No momento em que está tudo bem também, correr para Ele e dizer: Senhor, obrigado, tudo provém de Ti, louvado seja o Teu nome. Eu vou agradecer o Senhor, eu preciso ser fiel a Ti. Como uma criança cresce nesse ritmo, nesse entendimento tão importante para ser um cidadão na sociedade, que sabe o seu limite, o seu lugar, que vai chegar numa empresa, que vai respeitar o seu patrão, que vai dizer a ele: eu estou aqui para servir de todo o meu coração, como se estivesse fazendo para Deus, né? Não vou estar aqui apenas te servindo no momento que você estiver olhando, mas também quando você não estiver aqui, eu vou fazer de todo o meu coração. Como crescer dessa maneira se ele não vier até Jesus?
Então, pessoas aproximam crianças de Jesus. Nós, pais, precisamos aproximá-los de Jesus. Olha, o Senhor Jesus ensinou a obedecer aos pais. Honrar os pais está escrito, é bíblico. Você tem lá o primeiro mandamento com promessa de Deus. Nós honramos os nossos pais e o Senhor nos abençoa com longevidade de vida. Muitas crianças hoje crescendo em total desobediência. Crianças que não sabem o que é limite, não sabem o que é receber um não sabem o que é receber um espere, quer tudo na mesma hora, são imediatistas, obrigam os pais a se sacrificarem para dar tudo o que elas querem. É essa vida que você quer para o seu filho? Tenho certeza que não. Nem eu quero para o meu filho essa vida. Para isso, eu preciso mostrar para ele a maior de todas as referências, a melhor de todas as referências, que não são os atores de novelas. Eles estão aí se mostrando, fazendo um monte de porcaria, de bobagens. Não são eles os nossos referenciais. A nossa maior referência é o Senhor Jesus. E nós, na condição de pais responsáveis, precisamos levar as crianças até Jesus. Mas a Bíblia diz que existia um grupo de pessoas que acabou tentando impedir as crianças de chegar até Jesus. Quando é que as crianças são impedidas de chegar até Jesus? A partir do momento em que elas são apresentadas a coisas, a situações em que não condiz com a sua idade, com a sua experiência de vida, com a sua inocência que Deus colocou dentro do seu coração, com tudo que Deus fez de uma criança ser. Então muitos apresentam a sexualização, a sensualidade, né? Muitos querem adultizar a criança, transformar a criança de uma menina para uma mulher, de uma criança, de um menino para um homem, e assim vai. Muitos querem dar a elas o direito delas escolher quem elas são, como se fosse algo, né, ser alguém, fosse algo que aconteceu da noite para o dia, de qualquer maneira. Deus criou o homem e a mulher, né? Deus não deu direito ao homem para ser o que ele quiser, Deus não deu direito à mulher para ser o que ela quiser. Deus os criou com propósito, com direção, deu nomes a eles, deu uma missão a eles, né? Constituiu a família, e nós hoje temos a palavra do Senhor como base de fé para nós olharmos e vermos o que Deus fala sobre as crianças. Deus fala sobre as crianças: deixem elas vir a mim. Não impeça o seu filho de ir até Jesus. Quando é que você impede? Quando você não fala de Deus para ele, quando você não ensina os caminhos do Senhor para ele, quando você oculta deles ensinos que são extremamente importantes. Você sabe o que a Bíblia fala sobre os pais? Você sabe o que a Bíblia fala sobre as crianças? Esse vídeo aqui continua sendo um introdutório. Nós falaremos em outros vídeos sobre esse impedimento, porque aqui é necessário aplicar o coração aqui para entender melhor. Há um impedimento grande por parte dos adultos de deixar as crianças virem até Jesus, né? Falar de igreja, falar de servir a Deus é fanatismo, né? É algo que não cabe para a criança, não tem necessidade, é pesado demais. Mas ouvir o que elas ouvem nessas músicas por aí, isso é permitido? Dançar, a forma com que elas aprendem a dançar por aí, isso é permitido? É permitido com que elas sejam apresentadas a experiências que nós sabemos que até para os adultos é pesado demais, tão cedo assim? Isso é permitido? Mas apresentar Jesus é fanatismo? É algo que não cabe? Pense bem nisso. O Senhor diz, deixe vir a mim. É Jesus que está falando,
Não impeça a criança de vir até Jesus. Quando você impede uma criança de se aproximar de Jesus, ela está perdendo algo que será essencial para a sua vida inteira. Ela nunca vai esquecer de Deus quando você apresentar a ela. Apresente ao seu filho, apresente aos seus sobrinhos, apresente o amor de Deus, apresente o perdão, apresente a importância de se conhecer a Deus agora, nesse momento, enquanto ela é criança, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Se ela buscar outros caminhos, sempre haverá aquela voz no coração chamando ela de volta e mostrando a ela que ela não merece estar onde está. Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus, ela é santa e verdadeira. Mateus 19, versículo 13 ao 15. Deixe vir a mim as criancinhas, não as impeçam. Graça e paz.